Vamos lá, ó, pessoal, fazendo uma pequena recapitulação do que nós vimos até agora, tá? Porque a gente acabou no meio de um assunto na última EBD. Eu fiquei de fazer aquele resuminho, cara, até fiz uma coisa parecida para ficar menos maçante, só conteúdo, porque é a pegada dessa fase do livro. Mas na próxima, que é a última já, né? Próximo já é o último domingo dessa leva aí de temas, né? Então até agora, gente, ó, nós vimos aqui o problema do perdão, a gente discorreu sobre isso. Aí depois a gente falou sobre a questão da gravidade do pecado, que ele coloca duas vertentes, né? Que a gente tem que ter noção da gravidade do pecado e da majestade de Deus. Aí depois a gente seguiu, a gente falou da responsabilidade humana, que ela existe, de fato, vimos detalhes. Falamos sobre a culpa falsa verdadeira, que a culpa falsa é aquela que te deixa, entre aspas, vamos falar assim, deprimido pelo acontecido com Cristo na cruz. E a culpa verdadeira, ela existe, ela tem que existir para que gere arrependimento e te conduza a Cristo. Resumindo, é isso. Falamos das culpas, falamos da santidade e ira de Deus, aquela frasezinha lá que é muito bacana, né, que o John Stott coloca, que a ira nada mais é do que uma reação à santidade divina de Deus. É redundante, mas é isso aí. Depois a gente viu as questões da satisfação, que a gente vai terminar de ver a questão de satisfação hoje e entrar em autossubstituição e acaba essa parte do livro que ele chama de coração de Deus. Então, a satisfação, ele começa falando que existe um certo tipo de satisfação no pecado, satisfazendo ao diabo, a gente discorreu detalhes disso, satisfazendo a lei, a gente falou disso, depois a gente viu a questão de satisfazer a honra, a justiça de Deus, aí a gente entrou em Deus satisfazendo a si mesmo. E dentro dessa questão aqui, ó, a gente falou aqui, né? Que todas as outras satisfações, elas têm as suas limitações, né? A necessidade de satisfação para Deus, portanto, não se encontra em nada fora de si, mas dentro de si mesmo, em seu próprio caráter imutável. A gente vai ver bastante disso hoje, até acabar na autossubstituição nesse conceito. Daí a gente viu essas passagens aqui, e a gente viu que a Bíblia traz alguns tipos de linguagem, quando a gente fala em Deus satisfazendo a si mesmo. Então a gente viu a linguagem da provocação, do ardor e parou aqui. 9h30 eu vou fechar a porta. Então nós paramos aqui, gente. Oficialmente, de conteúdo, 9h31 agora, começaremos ali, ó, com a linguagem da própria satisfação. Então, pessoal, em Ezequiel, a gente lê ali, né? Assim se cumprirá minha ira, e satisfarei neles o meu furor e me consolarei. Saberão que eu, Senhor, falei no meu zelo quando cumprir neles o meu furor. Também temos ali em Ezequiel 7:7-8. Venha a tua sentença, ó habitante da terra, venha o tempo, é chegado o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora em breve derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. E aqui são palavras do John Stott, tá? O derramar e cumprir, eles estão vindo juntos, pois o que é derramado, obviamente não pode ser de novo ajuntado, e o que está cumprido, foi cumprido, ou seja, terminou. Então você sempre vai ver essas expressões, esses verbos juntos, né? Derramado e cumprido juntos. Então nós temos aqui uma situação, completamente cumprido ou satisfeito. O que o John Stott nos diz? Resumindo, Deus é provocado a ira zelosa, cuidado, uma ira santa, uma ira divina, ira zelosa, por seu povo em virtude dos pecados deles. Uma vez acesa, sua ira arde e não pode ser facilmente apagada. Ele a solta, derrama e gasta. Esse vocabulário tríplice vividamente retrata o juízo de Deus como procedendo de dentro de si mesmo, do seu caráter santo, totalmente consonante com ele e, portanto, inevitável. Tá? Então, de fato, Deus ele tem essa característica aqui, da própria satisfação. E nós temos aqui uma ameaça de destruição nacional. Vamos ler Deuteronômio 7, de 7 a 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos de que qualquer povo. Porque lá atrás a gente leu aqui, peraí. Está aqui, né? Quando a gente leu Ezequiel. Está falando dessa passagem. Então a ameaça de destruição nacional é triste, porque ela é proferida contra um pano de fundo do amor de Deus por Israel. Sua escolha e sua aliança com eles.
Não se podia dar explicação alguma do seu amor pelo povo, senão o próprio amor divino. Então a gente vai ler Deuteronômio 7, de 7 a 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e, para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Acabou essa questão de... Porque aqui, gente, o John Stott está trazendo maneiras com expressões em que a linguagem para que Deus satisfaça a si mesmo, né? Então, da sua própria satisfação é essa. Nós vamos entrar agora no que tem bastante relato na Bíblia, que é a linguagem do nome. Então, Deus sempre age segundo o seu nome. É certo que esse não é o único critério da sua atividade, obviamente. Até porque a gente viu outros agora, né? Ele também trata conosco segundo nossas obras, de modo nenhum de maneira invariável. Então, se a gente ler Salmo 103:10, ele vai falar da segunda parte ali, ó. Não nos trata segundo nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Salmos 23:3. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus satisfazendo através dessa expressão. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, de novo, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Agora a gente vai ler uma passagem grande que é Jeremias 14, de 1 a 22. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando, Judá, as suas portas estão abandonadas e de luto se curvam até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água, estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, essa se acha deprimida, e por isso os lavradores, decepcionados, cobrem a cabeça. Até as servas no campo têm as suas crias e as abandonam, porquanto não há erva. O jumento selvagem se põe nos desnudos altos e, ofegantes, sorvem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem, porque não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome. Porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos, ó esperança de Israel, e Redentor no seu tempo da angústia. Por que serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite? Por que serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares, assim diz o Senhor sobre este povo. Gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso, o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor, não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome, pela peste. Então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem os sepulte, a eles, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, porque derramei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirá essa palavra, os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada, de ferida muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aí os mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Acaso já de todo rejeitaste a Judá? Ou aborrece a tua alma a Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não há de bom o tempo da cura, e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Acaso
Haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmos dar chuvas? Não és tu somente o Senhor, nosso Deus, o que faz isso? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Vocês devem ter percebido que no meio desse texto tem várias linguagens do nome no meio, né? Pelo seu nome. Quando Deus assim age, John Stott, por amor do seu nome, não apenas o protege contra uma representação errada, está decidido a ser fiel. Obviamente que o interesse do Senhor por sua reputação é menor do que por sua coerência. Então, quando ele usa a linguagem do seu nome, não sobrepuja a coerência divina. É apenas uma maneira dele manter a sua satisfação. Acerca da autocoerência divina, podemos compreender por que é impossível que Deus faça o que Cristo nos ordenou a fazer. Ele mandou que negássemos a nós mesmos, mas Deus não pode negar-se a si mesmo. Lembra quando a gente falou de algumas perguntas que fazem sentido, mas são superficiais? Que parece uma pergunta racionalmente bem construída e legítima, né? Por que Deus não pode salvar os pecadores sem que haja a expiação? Já que entre nós a gente pode perdoar uns aos outros sem matar ninguém, certo? Então tá aqui, ó. A gente nunca... Isso é uma frase assim que inclusive essa semana me mandaram um videozinho que tinha um pastor fazendo algumas afirmações e perguntas que ele caiu nesse erro de reduzir Deus a uma comparação humana. A gente não pode a gente tem que manter Deus na majestade dele, que é o que a gente aprendeu desde o comecinho lá. A gente não pode deixar de lado a gravidade do pecado e a majestade de Deus no lugar dele. Então essas comparações Deus com o homem, elas vão levar a gente para algumas encruzilhadas aí perigosas. Marcos 8,34 diz: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. É só a passagem que ele cita aqui, né? Que isso é para o ser humano, não é para o próprio Deus. Deus não faz, na verdade, não pode fazer o que nos ordena, a gente já falou disso aqui, né? Não podemos misturar as coisas. Vamos ver o que o John Stott diz aqui. Ó. É porque Deus é Deus e não homem, obviamente. Muito menos homem caído. Temos de negar ou rejeitar tudo o que dentro de nós for falso, a nossa verdadeira humanidade. Mas nada há em Deus que seja incompatível com sua divindade verdadeira e, portanto, ele não tem nada para negar. Acho que é bem claro esse conceito aqui. Deus é Deus, jamais se desvia nada de ser completamente o que ele é. Então aqui, gente, a gente acaba as linguagens de Deus satisfazendo a si mesmo e nós vamos fechar esse conceito de satisfação falando do santo amor de Deus. Então, o santo amor de Deus não é somente que ele deve subverter e desarmar o diabo a fim de resgatar os seus cativos, como a gente viu em outros textos. Nem é somente que ele deve satisfazer a sua lei, sua honra, sua justiça ou sua ordem moral. Tudo que a gente viu até agora é que ele deve satisfazer a si mesmo. A satisfação de Deus é essa. Ele tem que satisfazer a si mesmo, dentro da sua santidade divina. É certo que falar acerca de luto, conflito em Deus, é usar uma linguagem muito antropomórfica. Antropomórfica é uma linguagem humana, é a que a gente usa entre nós. A Bíblia, porém, não teme antropomorfismos. Todos os pais, eu estou nessa fase de vida, inclusive, conhecem o grande preço do amor e o que significa ser despedaçados por emoções conflitantes, especialmente quando surge a necessidade de punir os filhos. Tem uma frase que, na última série de EBDs, o Ebenezer, ele estava dando uma aula e ele citou uma frase que eu até anotei, que eu achei uma frase muito interessante. Ele estava discorrendo sobre uma situação dele disse assim, a frase: como que nós fazemos para dobrar a vontade sem quebrar o espírito? Então, para mim faz muito sentido, cara, que eu tenho 3 crianças pequenas para educar. Como é que eu vou disciplinar as crianças da maneira certa, dobrando aquela vontade, porque desde pequeno já tem aquilo. Como é que eu vou dobrar uma vontade pecaminosa sem quebrar o espírito? Essa analogia de criação de crianças com pais, é isso que ele está falando aqui, né? A gente sabe disso. Os pais conhecem o grande preço do amor. E esse despedaçados por emoções conflitantes, cara, eu preciso disciplinar meu filho e minha filha, porque a Bíblia ordena desse jeito, nos ensina desse jeito. Eu não tenho prazer nenhum em disciplinar, mas por amor eu faço. E a criança não entende isso. Quando crescer, quando ela tiver uma maturidade, ela vai entender. E essa analogia com a humanidade que traz essa questão do santo amor de Deus. Também assim. Vamos ler aqui Oséias 11, de 1 a 9. Todo o texto está aqui nesse slide. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho.
Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Adma? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões. A uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Aí John Stott vai comentar, aqui certamente existe um conflito de emoções, uma luta de atributos dentro de Deus. As 4 perguntas que a gente leu ali no finalzinho, que começam com a palavra como, dão testemunho de uma luta entre o que Yahvé, como Deus era falado no hebraico, devia fazer por causa da sua justiça e o que não pode fazer por causa do seu amor. Então aqui a gente já viu disso, ele vai falar bastante disso, a questão de justiça e o amor de Deus, né? Teoricamente são conflitantes, mas não são. E qual é a mudança dentro dele, senão uma tensão interior entre sua compaixão e furor da sua ira? Emil Brunner, no livro, ele cita aqui no livro O Mediador, não hesitou em falar da natureza dual, a dualística, né, de Deus como sendo o mistério central da revelação cristã. Pois Deus não é simplesmente amor, como a gente escuta, inclusive, lembrando esse livro aqui é lá de 86 e 87, tá? A gente ainda escuta isso aqui muito. Deus não é simplesmente amor. A natureza de Deus não pode ser esgotada em uma única palavra, obviamente. A gente já tem muitas limitações pela a maneira que a gente se comunica como seres humanos de retratar as coisas de Deus. Imagine falando em uma palavra só. A ideia bíblica de Deus, no qual o elemento decisivo é essa natureza dupla de santidade e amor, está sendo substituída pela ideia moderna unilateral monística de Deus, que é uma coisa só, né? Que é errado. A dualidade de santidade e amor, de misericórdia e ira, não pode ser dissolvida. A gente viu lá quando a gente falou de santidade essa questão, mudada para um conceito único e sintético. Sem que ao mesmo tempo se destrua a seriedade do conhecimento bíblico de Deus, a realidade do mistério da revelação e expiação. Então, de novo, o John Stott sempre vai bater muito forte nessa tecla que a gente não pode fazer distinções, separações e estudos separados das coisas, porque todas elas são complementares para o entendimento correto. Aqui surge a dialética. A dialética é quando você chega numa conclusão por conversa, pergunta e resposta, né? Então aqui surge a dialética de toda a teologia cristã genuína de acordo com o John Stott, cujo objetivo é simplesmente expressar em termos de pensamento a indissolúvel natureza dessa dualidade, que é o que a gente vem falando bastante até o momento. O aspecto objetivo da expiação. Lembra o que é expiação? Se você pudesse definir a expiação numa resposta objetiva. O que é expiação, gente? Alguém se arrisca? O que é expiação com X? Define expiação. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Sacrifício em favor de algo. Sacrifício em favor de algo. Não necessariamente um sacrifício, porque daí seria uma apropriação, né? Mas um holocausto também é sacrifício, oi? É quando você se redime da culpa de algo. O bode. Sim, sim, exatamente. Você lembrou bem, Damião. A expressão bode expiatório vem dessa palavra, muito bem colocado. Vem da expiação, por isso que ele é um bode expiatório. E nós vamos falar dos bodezinhos. Espero chegar lá hoje, tá? Mas é exatamente isso. Por isso que ele é expiatório, porque ele está levando a culpa. Você está se redimindo. Você está se redimindo por uma culpabilidade que de fato é empregada a você, tá? Então, voltando aqui, ó, o aspecto objetivo da expiação pode ser resumido. Consiste na combinação da justiça inflexível juntamente com as suas penalidades e o amor transcendente. Ou seja, se você tem uma culpa que vai te gerar uma penalidade, você vai recair nessa necessidade de expiação. Porém,
A gente não analisa isso no mundo da filosofia. Nós estamos falando aqui de teologia, de Bíblia, de Cristo, Deus. Então, a gente não pode tirar a questão do amor transcendente de Deus deste combo, tá? Calvino escreveu que Deus, de um modo divino e maravilhoso, nos amou mesmo quando nos odiava. Isso é um resumo de como tudo está junto, né? A santidade e ira nos amou enquanto nos odiava, é tudo o mesmo conceito. Pois a ira de Deus é o amor de Deus. E faz sentido, escreveu Brunner, na forma pela qual o homem que se desviou de Deus e se tornou contra ele a experimenta. Aí ele cita esse Fawcett. Se falássemos menos, eu achei bacana essa frase aqui, se falássemos menos acerca do amor de Deus e mais sobre a sua santidade, mais acerca do seu juízo, deveríamos dizer muito mais quando então falamos do seu amor. Ou seja, o que ele está trazendo? Não que é errado, mas o conceito de santidade, onde a gente já aprendeu que a ira é uma reação à santidade de Deus, ele é mais completo. E a gente não cai nessa armadilha que Deus é só amor, é só atende os teus desejos, essas coisas. Tá? Ele é isso, mas a gente tem que entender que acima disso tem a santidade de Deus, o qual o amor faz parte. Algumas perguntas. Como, pois, pode Deus expressar sua santidade sem nos consumir e o seu amor sem tolerar nossos pecados? A gente já viu lá atrás isso, mas ele pergunta de novo. Como pode Deus satisfazer o seu santo amor? Como pode ele nos salvar e satisfazer a si mesmo simultaneamente? Respondemos a essa altura que, a fim de satisfazer a si mesmo, ele se sacrificou, né? Substituiu a si mesmo por nós. Então aqui a gente encerra a questão da satisfação de Deus e vamos entrar na parte de autossubstituição de Deus. Então ele entra nesse capítulo perguntando a mesma coisa de novo. Como Deus podia expressar simultaneamente, ao mesmo tempo, sua santidade no juízo e amor no perdão? Somente providenciando um substituto divino pelo pecador. Sendo que esse substituto recebesse o juízo, o pecador, o perdão. A penalidade merecida da alienação de Deus, a alienação, estar separado de Deus, estar longe de Deus, foi levada por outro em nosso lugar, de modo que não necessitamos suportá-la. Vamos ler agora Romanos 3:25. A quem Deus propôs no seu sangue como, aqui ó, propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Aí John Stott traz aqui um comentário do Dr. Cranfield sobre Romanos 3:25, que a gente acabou de ler. Deus, porque em sua misericórdia desejou perdoar aos homens pecadores e, sendo verdadeiramente misericordioso, desejou perdoá-lo justamente, isto é, sem acolher o pecado. Teve o propósito de dirigir contra o seu próprio ser, na pessoa de seu filho, o peso total dessa ira justa a qual eles mereciam. E aí uma pergunta que eu acho que todos vão saber responder. Quem é esse substituto? E como podemos entender e justificar a noção de ter ele substituído a si mesmo por nós? Aí nós vamos falar um pouquinho, vamos entrar dentro dos conceitos do que era o sacrifício no Antigo Testamento. A interpretação da morte de Cristo, e aqui ele já está até respondendo a pergunta, porque é o substituto, como um sacrifício está implantada em todos os ensinos importantes do Novo Testamento. Tá? Às vezes, essa questão de que Cristo ele foi de fato um sacrifício no Novo Testamento aparece de forma direta, como está lá em Efésios 5:2. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, aqui está, que nem a gente fala no direito, é positivado, está escrito, né? Está escrito, ele foi uma oferta e sacrifício. Em algumas outras passagens de maneira menos direta. Gálatas 1:4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai.
Embora ele fale aqui que ele se entregou a si mesmo, ele não está aqui, não está direto porque não está escrito que ele de fato foi uma oferta e um sacrifício. Mas a gente se subentende isso porque ele se entregou. Então a gente tem um conceito direto e até indireto, mas que se entende isso, né? Cristo foi um sacrifício. Ele fala bastante aqui da carta aos Hebreus, tá, gente? É claro que não pus aqui, porque senão a gente ia ter assim, um volume muito grande de leitura hoje, tá? Mas ele comenta aqui, ó, a carta aos Hebreus retrata o sacrifício de Jesus Cristo como tendo cumprido perfeitamente as sombras do Antigo Testamento. Por quê? Ele se sacrificou a si mesmo, não sacrificou animais. A gente vai ver mais tarde que existiam críticas que os animais, embora utilizados como sacrifício holocausto, que era o sacrifício de animais, né? Eles não eram completos. Eles não conseguiam preencher a vaga necessária ali, né? Então, Cristo se sacrificou a si mesmo, não animais. E ele fez isso de uma vez por todas. Definitivamente ele fez o último sacrifício necessário, né, para a expiação definitiva. Não foi algo repetido, frequente, que era, inclusive, orientado que se fizesse. Assegurou a purificação cerimonial e a restauração à comunidade da aliança, assim como a purificação da nossa consciência e restauração da comunhão com o Deus vivo. Bem, é certo que sacerdotes, altares, sacrifícios parecem ter sido um fenômeno universal no mundo antigo. Mas não devemos supor que os sacrifícios dos hebreus e os dos pagãos possuíam um significado idêntico. E olha o que o John Stott aqui afirma como justificativa a este comentário. Podem ter tido uma origem comum na revelação de Deus aos nossos ancestrais mais primitivos. Mas seria mais coerente reconhecer que os israelitas, apesar de seus deslizes, obviamente, que a gente conhece, preservaram a substância do propósito original de Deus, ao passo que os sacrifícios pagãos eram corrupções degeneradas dele. Ou seja, a gente tem, não só na nossa Bíblia, mas nós temos vários outros relatos do dilúvio, certo? Em outras religiões também. Inclusive, outras religiões têm registros mais antigos do que o que está na Bíblia. Pelo menos o que eles estimam, né? E daí começam aquelas discussões, né? E aí, será que a Bíblia ela faz um relato do dilúvio baseado em outras religiões? A gente fez adaptações de outras religiões para falar do dilúvio? A justificativa que nós temos para que isso tenha ocorrido é que não é porque o registro bíblico cristão ele é estimado posterior a outras religiões ou a outra religião que a gente deve considerar de fato que isso foi uma cópia. O que eles falam me chamou atenção porque é uma coisa muito parecida no conceito. Possivelmente, todos os ancestrais tiveram acesso a uma história, a uma origem única, como foi aqui. Essa questão da revelação dos sacrifícios para os ancestrais. Só que no decorrer do tempo, a gente acredita, atribui-se que outras religiões, até por alguns fatos que tem religião que ela atribuía algumas características ao dilúvio que depois ela foi mudando, religião politeísta. E elas foram mudando alguns relatos conforme o tempo foi passando. Então, possivelmente, é acreditado a essas alterações em outras religiões como que elas foram acontecendo no decorrer do tempo para que elas satisfizessem as crenças que foram mudando com o politeísmo daquela própria religião deles. Pergunta assim, sincera, né? Não estou provocando nada. Mas assim, essas outras religiões também tem aqueles casos de sacrifícios humanos, né? De onde que vem essa ideia do sacrifício humano, não animal, no sentido de uma pessoa aplacava a ira dos deuses? Tem algum paralelo isso? Olha, eu não sei te dar essa resposta exata. Eu posso pesquisar, porque no livro não se comenta isso, tá? Até porque fala-se muito de holocausto. Mas também nós temos registro na Bíblia que fala de oferta de filhos, lembra? Nós temos. Inclusive a gente vai ver aqui uma passagem que, se não me engano, acho que é de Miqueias, que ele questiona, inclusive ele fala, será que eu vou ter que ofertar o meu próprio filho? Tem essa passagem, mas
eu não sei te responder da onde se origina a questão do... Porque sim, de fato, era até comum pessoas serem sacrificadas, né? Eu vou deixar esse adendo, é bacana essas perguntas, eu vou deixar esse adendo, eu vou... Porque como o John Stott não aprofundou, talvez não fosse a intenção dele entrar nisso, mas eu vou dar uma pesquisada e eu trago na última. Perguntas façam agora, que a próxima é a última. Mas você acha que o John Stott fala dessa questão do dilúvio? Não, ele não fala, mas a justificativa de por que a gente considera o sacrifício... Quer dizer, ele não fala nesse livro. Eu não sei se ele fala em outro, o cara é pastor. Mas neste livro, que a gente está focando aqui na cruz de Cristo e tudo que a gente está vendo até aqui agora, ele justifica isso. Por que o sacrifício... Porque assim, cara, por que a gente tem que falar que o sacrifício do Antigo Testamento é algo divino e os outros não eram, entendeu? Então essa é a justificativa que ele dá. Que possivelmente houve uma origem comum na revelação de Deus aos ancestrais, mas quando isso foi se evoluindo durante o tempo, outras religiões, outros credos aconteceram, e isso foi sendo gerando uma corrupção degenerada do sacrifício. Então o sacrifício pagão, ele perdeu isso, o propósito original de Deus. É isso que John Stott está trazendo. Eu só estou fazendo uma análise correlata que no dilúvio a justificativa é muito parecida. Possivelmente teve uma origem única, obviamente, e conforme foi se passando, as outras histórias elas foram se degenerando, corruptivas, mas por mais que a história do dilúvio bíblica seja considerada como registrada posteriormente a outras, é o que a gente considera de fato que é a mais fidedigna, fidedigna. Esse relato vem dos sumérios, né? Porque tem um relato bíblico do dilúvio dos sumérios. E como a civilização suméria é bem anterior à judaica, né? Tem vários, cara, não é só essa. Por isso que eles falam que quando Moisés escreveu o livro, ele aprendeu em algum lugar e foi lá querendo trazer para... Sim. Sim, para você ver, né? É uma crítica que parece ter um raciocínio lógico vendo só uma parte pequena, mas... Só que aí você para pensar, na época do dilúvio, teve o dilúvio, aí teve os sobreviventes, vamos dizer assim, que seria Noé e sua família. Uhum. Aí essa tradição foi passada oralmente. Perfeito. Aí quando teve a divisão de Noé, que teve o filho dele que se rebelou, que disse que saiu, aí começou de novo a raça humana se degenerar para o pecado e esquecer a Deus. Aí nesse filão começou a ter as idolatrias e cultuar Deus, né? Aí eles começaram a moldar o dilúvio a religião deles. Exato. Essa é a crítica, é isso aí. É isso aí. Essa é a crítica. Aí, isso entra nisso aqui, ó, na degeneração do que de fato ocorreu, né? Então, vamos continuar aqui, ó. No Antigo Testamento, sacrifícios eram oferecidos em diversas circunstâncias. Tá lá, ó. Penitência, celebração, alguma necessidade nacional, renovação da aliança, festividade familiar ou consagração pessoal. Parece ter havido duas noções básicas e complementares do sacrifício na revelação divina do Antigo Testamento. Então, gente, a primeira que o John Stott traz aqui é o seguinte. Nós estamos aqui falando de sacrifícios, tá, gente? Então, olha só. Duas noções básicas e complementares do sacrifício na revelação divina. Então, os seres humanos pertencem a Deus por direito. A alienação, essa maneira de viver longe, separado de Deus, por causa do seu pecado e culpa. Então essas são as duas noções básicas para que existam os sacrifícios. Então, vamos falar da segunda primeiro, que ela é mais simples, né? John Stott só fala isso no livro. No sentido da alienação de Deus por causa do pecado e da culpa, ele basicamente resume nessa frase aqui, ó. Por causa disso, existe o reconhecimento claro que a expiação é necessária. Existe a necessidade da expiação por causa disso. Se nós somos pecadores, o pecado gera culpa, e isso nos gera uma alienação de Deus, é necessário que exista a expiação. Aí depois nós vamos discorrer um pouquinho mais do primeiro, que é esse sentido aqui, ó, de que os seres humanos pertencem a Deus por direito.
Existiam alguns tipos de ofertas diferentes no Antigo Testamento. Então vamos ver aqui, ó, oferta pacífica ou de comunhão, frequentemente associada com as ações de graça. Então Gálatas 1:4. Se fizer por ação de graças, e aqui obviamente não é o Antigo Testamento, mas vamos continuar aqui. Se fizer por ação de graças, com oferta de ação de graças trará bolos asmos, que significa asmos sem fermento, amassados com azeite, obreias asmas. Obreias é aquela massinha que, se eu não me engano, é a mesma que faz inclusive a hóstia, sabe? É uma massinha assim. Asmas também sem fermento. Então, amassados com azeite, obreias asmas untadas com azeite e bolos de flor de farinha, bem amassados com azeite. Depois nós temos aqui um registro de oferta queimada. Eu tenho até que ver se depois eu vou conferir se essa referência está certa, tá, gente? Se alguém puder, dá uma pesquisada aí na Bíblia de vocês, se Gálatas 1:4 está certo isso aqui, esse texto mesmo, tá, gente? Só para ver se a referência está correta. Às vezes está errada, né? Então, obviamente, né? Se eu estou falando do Antigo Testamento, não faria sentido. Depois eu procuro aí qualquer certo e corrijo, mas vamos lá. Depois nós temos a oferta queimada, na qual tudo era consumido. Então está lá, Levítico 6:23. Assim, toda a oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Aí nós temos aqui no Êxodo 23:14-17, a passagem que fala do ritual das 3 festas anuais da colheita, né? 3 vezes no ano me celebrareis festa, guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. O mês de Abibe é quando eles falam que deveria se contar o calendário lá agora dos judeus, porque foi quando eles saíram, né? Então seria o primeiro mês. Então esse é o mês de Abibe, porque nele, a Bíblia já fala isso, né? Porque nele saísse do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa de Sega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor, Deus. Do Senhor Deus. Então aqui, gente, vamos fazer um resumo, tá? A gente falou que seres humanos pertencem a Deus por direito. Estamos falando de sacrifício. Aqui estamos dizendo que o homem concebido meramente como criatura é uma criatura que pede proteção. Criatura que pede proteção. Essa questão do segundo sentido, que é a alienação de Deus por causa do pecado e culpa, as necessidades do homem como pecador, um pecador que anseia pelo perdão. Então isso aqui é um resumo, né? Somos uma criatura que pede proteção e somos pecadores que ansiamos pelo perdão. E todos esses sacrifícios que a gente viu até agora revelam Deus como Deus criador, de quem depende a vida física do homem, criador, criatura. Deus juiz, que exige a expiação pelo pecado, por causa lá da santidade que a gente já viu. E ele é o salvador, porque ele é a prova, né? Então ele fecha todo esse circuito aqui, Deus, pelo sacrifício. Ele é o criador, nós dependemos dele. Ele é o juiz, ele que exige a expiação, ele é o salvador, que vai prover a salvação. A reconciliação com o nosso juiz é necessária mesmo... Aqui fica um pouquinho difícil, mas vamos ler com cuidado aqui, ó. A reconciliação com o nosso juiz é necessária mesmo antes da adoração do nosso Criador. A purificação do templo realizada por Ezequias, a oferta pelo pecado de todo Israel, foi feita antes da oferta queimada. Então ele está colocando aqui uma ordem de fatores, né? Vamos ler aqui essa passagem. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade. Vamos ler só isso aqui e saímos, tá? Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá, e aos filhos de Arão, sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros, aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei e a congregação e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado, ao pé do altar, para expiação de todo Israel. Porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo o Israel.
aqui, pessoal, 2 Crônicas, de 29, 20 a 24. Nós fizemos a leitura aí com relação ao sacrifício. Vamos continuar aqui, ó. Quando a gente fala desses dois tipos de oferta, ele está se referindo a essas duas aqui, né? Seres humanos pertencem a Deus, nesse sentido, e no sentido da alienação de Deus por causa do pecado e culpa. Então, ele diz assim: é possível que possamos discernir os dois tipos de oferta nos sacrifícios, que a gente acabou de ver, de Caim e Abel. O motivo por que o de Caim foi rejeitado foi que ele não respondeu com fé como Abel, à revelação de Deus, em contraste com a vontade revelada de Deus, ou ele colocou a adoração antes da expiação, ou na sua apresentação dos frutos do solo, distorceu o reconhecimento das dádivas do Criador em oferta própria. Vamos ler Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Aí nós vamos falar um pouquinho aqui dessa noção de substituição, parece ser básica, mas vamos lá. A noção de substituição é que uma pessoa toma o lugar da outra, ok? Especialmente a fim de levar a sua dor. Tal ação é universalmente vista como nobre. Então aqui nós vamos ver alguns exemplos bíblicos de substituição, ou pessoas que estavam dispostas a isso. Moisés estava disposto a ter o nome apagado do livro de Yahvé. Êxodo 32:32. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si Deus de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então aqui Moisés tentando se colocar como um substituto. Depois, desejo quase idêntico expressado por Paulo em Romanos 9:14. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, legislação, o culto e as promessas. Então, aqui um registro de Paulo também nesse conceito, nessa noção de substituição. Continuando em Paulo, a sua promessa de pagar as dívidas de Onésimo, em Filemão 1:18-19 diz: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. E esse cara aqui, que eu achei uma fotinha depois aí na internet, é um cara que John Stott cita que de fato ele teve uma passagem que ficou muito famosa, porque ele esteve ali nos campos de concentração nazista, né? O nome dele é Maximilian Kolbe. Então John Stott fala dele. Franciscano polonês, esteve no acampamento de concentração de Auschwitz, quando vários prisioneiros foram selecionados para execução e um deles gritou que era casado e tinha filhos. Kolbe deu um passo à frente e perguntou se podia tomar o lugar do condenado. As autoridades do local aceitaram sua oferta e ele foi abandonado numa cela subterrânea para morrer de fome. E depois a Igreja Católica, posteriormente, o canonizou como mártir. Tá? Foi canonizado como mártir. E a gente tem uma ilustração do rostinho dele aí. Abraão ofereceu em holocausto. Holocausto, a gente acabou de falar de Auschwitz, não tem nada a ver com o holocausto nazista. O holocausto bíblico nada mais é do que o sacrifício de um animal em oferenda à divindade, a Deus, tá? Esse é o holocausto. O holocausto nazista é outra coisa, tem a ver com genocídio, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, Abraão aqui está oferecendo um holocausto, um sacrifício de animal, em lugar de seu filho, o carneiro que Deus havia providenciado. Gênesis 22:13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Moisés determinou que, no caso de um assassinato não solucionado, os anciãos da cidade deviam primeiro declarar a sua própria inocência e a seguir oferecer uma novilha em lugar do assassino desconhecido. Nós vamos ler agora Deuteronômio 21, 1-9. Quando na terra que te der o Senhor, teu Deus, para possuí-la, se achar alguém morto, caído no campo, sem que saiba quem o matou,
sairão os teus anciãos e teus juízes e medirão a distância até as cidades que tiverem em redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha da manada, que não tenha trabalhado nem puxado com o jugo, e a trarão a um vale de águas correntes, que não foi lavrado nem semeado. E ali naquele vale desnucarão a novilha. Chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para servirem, para abençoarem em nome do Senhor e, por sua palavra, decidirem toda demanda e todo caso de violência. Todos os anciãos dessa cidade, mais próximos do morto, lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, nossos olhos o não viram derramar-se. Sê propício ao teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste. E não ponhas a culpa do sangue inocente do meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim, eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois fará o que é reto aos olhos do Senhor. Vamos para uma outra passagem. Estamos falando aqui, tá vendo, cara, de sacrifício, substituição, tudo dentro desse conceito. Miqueias, evidentemente, compreendia bem o princípio substitutivo. Miqueias 6:6-8 diz: Com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu... Ó, tá vendo aqui, ó? Que a gente tava... Era aqui mesmo, ó. Ele questiona. São todas perguntas. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Comentário de John Stott. O fato dele ter dado a si mesmo uma resposta moral ao invés de ritual, e especialmente o fato dele ter rejeitado a horrorosa ideia de sacrificar seu próprio filho em lugar de si mesmo, não significa que ele tenha rejeitado o princípio substitutivo do Antigo Testamento, que está embutido no sistema sacrificial. E aqui ele vem e ele vai falar um pouco mais desse sistema sacrificial. Esse sistema provia a subsistência de ofertas diárias, semanais, mensais, anuais e ocasionais, que a gente falou lá na questão de frequência. Incluía também 5 tipos de principais ofertas, que são apresentadas com detalhes nos primeiros capítulos de Levítico. A oferta queimada de cereal de paz, a oferta pelo pecado e pela culpa. 5. Visto que a oferta de cereal consistia em trigo e azeite, em vez de carne e sangue, ela era atípica e, portanto, quando ela era feita em associação com uma das outras. Todas as outras 4 eram de sacrifício de sangue. Todas partilhavam o mesmo ritual básico que requeria o adorador e o sacerdote. O adorador trazia a oferta, colocava a mão ou as mãos sobre a oferta e a matava. Então o sacerdote aplicava o sangue, queimava parte da carne e dispunha para o consumo do que sobrava. Ao colocar as mãos sobre o animal, o ofertante certamente se estava identificando com ele e solenemente designado a vítima como estando em seu lugar. Alguns eruditos vão mais longe e veem a imposição de mãos como uma transferência simbólica dos pecados do adorador ao animal, o que era explicitamente verídico no caso do bode expiatório, que nós vamos ver em detalhes em breve como é que era. Em qualquer dos casos, o animal substituto, tendo tomado o lugar do ofertante, era morto, em reconhecimento de que a penalidade do pecado era a morte. Seu sangue, simbolizando que a morte havia sido realizada, era aspergido. Então, assim, a vida do ofertante poupada. Sacrifícios de sangue, gente, do ritual do Antigo Testamento possuíam esse significado substitutivo que nós ainda estamos nele. Levítico 17:11 diz: porque a vida da carne está no sangue. Repito, a vida da carne está no sangue. Eu vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é, aqui é impositivo, porquanto é, de acordo com a Bíblia, o sangue que fará expiação em virtude da vida. Daí vamos voltar para a perguntinha famosa. Tá entendendo porque a gente não pode fazer pergunta? Por que Deus não nos perdoa assim como nós perdoamos uns aos outros? Porque quando a gente fala de expiação divina em virtude da vida, que é diferente do perdão entre nós, de perdoar transgressões apenas entre seres humanos, é o sangue que faz a expiação em virtude da vida. Então a gente tem uma passagem bíblica impositiva, afirmativa. Não dá sombra de dúvida. É o sangue que fará a expiação em virtude da vida.
E aqui estamos ainda no Antigo Testamento, tá? Então, gente, são duas questões aqui que ele traz. Duas ou três? Espera aí, são duas ou três? São três. Mas vamos lá. Primeira, o sangue é o símbolo da vida. Gênesis 9,4 fala: carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Deuteronômio 12:23, somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Nós não temos tempo e nem é um intuito nosso aprofundar muito nessa passagem aqui, mas vocês sabem que existem algumas religiões cristãs em que as pessoas que são dessa religião não permitem que receba-se transfusão de sangue. Tem a ver com essas passagens aqui. Porque eu não sei se vocês perceberam, eu não quis entrar aqui porque a gente precisa tentar chegar no final desses slides hoje, mas você viu lá atrás quando ele fala que ele tomou o sangue e aspergiu? O tomar não é tomar. O tomar é receber, no sentido de receber e aspergir o sangue. Aqui não. Aqui quando ele fala em comer, a questão aqui de comer é de fato alimentar-se, tá? Então, os que assim acreditam, eles entendem que, cara, Deus é o criador da vida, sangue é a vida. Então eu não vou permitir que isso entre no meu corpo de nenhuma maneira, inclusive por transfusão de sangue. Então por isso que às vezes você vai no hospital, você já viu quando você vai ser internado em alguma coisa, você tem que preencher um questionário, eles perguntam se você é da religião tal, 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 porque essas pessoas não permitem. Porque, imagina, a pessoa está em coma, você não tem como perguntar. Então antes você tem que preencher um questionário para saber. Familiares preenchem, se a pessoa não puder preencher, exatamente isso. Então, apenas um parênteses, né? É dessas passagens que eles aprofundam para justificar que eles não aceitam a transfusão de sangue, porque sangue é vida. Porém, John Stott, olha o que ele escreve aqui para nós, não era sobre o sangue que corre nas veias que a gente está falando nessas passagens aqui, focando mais, eles focam mais em Levítico e Deuteronômio para falar da transfusão, mas enfim. Não era sobre os sangues nas veias, o símbolo da vida sendo vivida. Aqui nós estamos falando do quê? Sacrifício. Então nós estamos falando do sangue sacrificial. Ele continua o texto aqui, ó. Sangue derramado, o símbolo da vida terminada, geralmente por meios violentos. Essa é a compreensão que nós estamos focando aqui hoje. Estamos falando de sangue, o sangue é a vida, mas são os sangues do sacrifício, derramados, com término de vida, com substituição, uma pela outra. É disso que nós estamos falando, vida terminada por meio violento para substituição. Depois, ele afirma ali, né, que o sangue faz expiação. Então tem várias frasezinhas agora. A vida da carne está no sangue. A gente viu que a Bíblia fala isso. É o sangue, também a Bíblia falou isso, é o sangue que fará a expiação em virtude da vida que está sendo poupada. Uma vida é poupada, outra vida é sacrificada em seu lugar, porque daí que vem o sangue que está sendo a expiação. Torna a expiação sobre o altar e o derramamento do sangue substitutivo. Então, o conceito de substitutivo é inerente à existência da expiação. Desde lá de trás do Antigo Testamento, quando nem tinha Cristo ainda para que fosse sacrificado. Crawford, ele cita uma frase do Crawford aqui: dava-se a vida por vida, a vida da vítima pela vida do ofertante, deveras, a vida da vítima inocente pela vida do ofertante pecador. 3. Deus deu o sangue com propósito expiador. Vamos ler Levítico 17:11, lê de novo não, a gente já leu, é quando a gente tem a afirmação, é o sangue que fará a expiação em virtude da vida. O que ele fala sobre isso? Devemos pensar no sistema sacrificial, olha só, como dado por Deus e não feito pelo homem. Repito, sistema sacrificial, nós devemos pensar, de acordo com as palavras de John Stott, como dado por Deus e não feito, inventado pelo homem. E nos sacrifícios individuais, como um meio de expiação providenciado pelo próprio Deus. John Stott está falando que todos os sacrifícios que a gente viu no Antigo Testamento, que acabou culminando com Cristo, para que tivesse a expiação final, tudo isso é uma providência divina. O homem não o inventou, a não ser que tenha aquelas degeneradas, corruptas que a gente viu, que fogem do propósito original, que um dia lá atrás foi revelado para todo um povo, que pode ter linhas que se desvirtuaram. Que eu vou trazer uma resposta na próxima aula, onde entra sacrifício humano no meio aí, tá?
Vamos continuar. Essa perspectiva do Antigo Testamento ajuda a compreender dois textos cruciais da carta aos Hebreus. O primeiro é que sem derramamento de sangue não há remissão. A gente consegue entender isso por quê? Toda a explicação do sangue. E o segundo é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Então a gente começa a entender o porquê que ele era sempre frequente, porque ele não era necessário. Ele era uma dose homeopática do remédio final que seria feito com Cristo. Não haver perdão sem sangue significa não haver expiação sem substituição. É forte essa frase. Eu vou ler de novo. Não haver perdão sem sangue, que é o que nós fazemos entre humanos, né? Significa não haver expiação sem substituição. Uma coisa não pode acontecer sem a outra. Os sacrifícios de sangue do Antigo Testamento não passavam de sombras, a substância era Cristo. A gente estava lidando só com doses homeopáticas lá atrás. O sacrifício de animais não podia expiar os seres humanos. Por quê? Mais vale um homem do que uma ovelha. Mateus 12:12. Somente o precioso sangue de Cristo tinha o valor suficiente. Está lá em 1 Pedro 1,19. A Páscoa, e aqui, gente, a gente poderia fazer uma EBD só para falar da Páscoa. Inclusive, leu todo o texto, que é enorme, de Êxodo, né? Mas aqui, se alguém quiser fazer pergunta, fique à vontade. Eu vou passar pelas partes principais, porque eu acredito que seja um assunto mais ou menos conhecido por todos nós. Mas vamos lá. A Páscoa original marcou o princípio da vida nacional de Israel. Êxodo 12:2. Este mês, lembra que a gente falou da Bíblia lá atrás? É a mesma coisa aqui. Ó. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Por quê? Foi quando eles saíram do Egito. Devia inaugurar o calendário anual deles, porque nesse mês Deus os redimiu do longo e opressivo cativeiro egípcio, e porque o êxodo os levou à renovação da aliança de Deus com eles no Monte Sinai. Antes do êxodo e da aliança vinha a Páscoa. A Páscoa é precedente a essas duas coisas. Êxodo 12, 14, 17 diz: Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. O Novo Testamento claramente indica a morte de Cristo com o cumprimento da Páscoa e a emergência de sua comunidade nova e a redimida com o novo êxodo. Vamos ler 1 Coríntios 5, 7, 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, gente, para quem quiser ler a história da Páscoa completa na Bíblia, está lá, em Êxodo, capítulos 11, 12, 13. Tá? Eu não trouxe para ler aqui, senão a gente ia ficar 40 minutos quase só lendo o texto. Mas a história da Páscoa, nessa passagem, é uma autorrevelação do Deus de Israel em 3 papéis. O motivo que eu não pude vir no último domingo, que eu tentei avisar a maioria de vocês, que eu tinha contato pelo menos, foi porque eu não consegui sair de onde eu estava por X razões lá, mas enfim. A minha ideia, eu estava mais ou menos São Carlos, dá 2 horas de carro, e eu ia voltar para cá, estar com vocês, e ia voltar para lá para pegar meu filho no acampamento, que tem 6 anos de idade. Eu estou comentando isso porque neste acampamento fizeram uma pergunta, que é exatamente o que está aqui, caras. Qual foi a última praga? Das 10 pragas, teve criança de 6 anos que respondeu. Exatamente, essa foi a última praga. Então aqui, ó, Yahvé, nesses 3 papéis de Deus e Yahvé, o primeiro que John Stott traz é esse. Pela praga final, que era a morte dos primogênitos, ele ganha esse adjetivo, de juiz, certo? Depois ele continua, ele aparece como redentor, por quê? Porque, lembra que nós tivemos lá a aspersão de sangue nas portas? Aqui, ó, sangue nas ombreiras da porta da frente, ou seja, aos que se apropriaram lá do sangue e aspergiram, ele foi redentor. E aparece Yahvé também como Deus da aliança de Israel, que é onde termina, né? Os havia redimido a fim de torná-los o seu próprio povo. Então, gente, o povo, então, resumindo, né? Ele é juiz, redentor e Deus da aliança. Deviam comemorar e celebrar a bondade divina, claramente.
Na noite da Páscoa, deviam banquetear-se com cordeiro assado, ervas amargas e pão não levedado. E deviam fazê-lo com os lombos cingidos. Lombos cingidos é naquele conceito de estar preparado, né? Lombos cingidos, preparado. Sandálias nos pés e cajado na mão. Ele até fala no final aqui, ó, prontos a qualquer momento para a sua salvação. Tinham que estar em guarda, praticamente isso. Em cada aniversário, o festival deveria durar 7 dias e deviam explicar a seus filhos o que significava toda a cerimônia, que é a tradição oral. E está lá. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. O juiz e salvador são a mesma pessoa. A gente viu lá os 3 conceitos lá atrás. O juiz, salvador, o Deus da aliança, todos são a mesma pessoa. Então isso aqui, gente, a gente não pode... Às vezes você pergunta, nossa, por que o Deus do Antigo Testamento é o outro? Não, cara. É o mesmo Deus. A questão dele ser juiz e salvador são facetas do mesmo Deus. Ele é único. A salvação foi e o é por meio da substituição. A gente falou bastante de substituição hoje. A salvação foi e o é por meio da substituição. Inclusive na passagem que a gente viu aqui da Páscoa, né? Com os ombreiras. E 3. O sangue do cordeiro, depois de derramado, devia ser aspergido. Por quê? Porque isso aqui indica uma apropriação individual da provisão divina. Por isso você tem que tomar o sangue, porque teve a morte, sangue é vida, você se apropriou daquele sangue e faz a aspersão. Você está tendo uma apropriação individual da provisão divina. E aqui, por mais estranho que pareça a frase, cada família salva por Deus era comprada para Deus, é no sentido de que ele pagou o preço do resgate. Então, se você se você paga por algo, você está comprando algo. Então, parece estranha essa frase, mas é nesse sentido aqui, tá? Deus pagou o preço, tá? No Novo Testamento, diz que Cristo carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. 1 Pedro 2,24. E de igual forma que foi oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Hebreus 9,28. Aqui o John Stott ele traz uma pequena crítica e um entendimento correto para essa crítica. Primeiro ele pergunta, o que significa levar o pecado? O uso que se faz dessa expressão no Antigo Testamento deixa claro que é supor... Aqui eu estou resumindo porque ele traz um monte de conceito errado que eu acho que mais... Aqui eu faço uma pequena crítica, acho que mais confundiu, mas... Ok, ele trouxe um desenvolvimento histórico de vários conceitos que inclusive por teólogos das suas épocas que eles trouxeram que era errado, mas o resumo disso aqui, ó. Essa expressão de levar o pecado nada mais é do que suportar as consequências penais, sofrer a sua penalidade. Ele fala uma questão assim, que tem alguns caras que navegavam por mares um pouco mais confusos, porque eles falavam de penitência versus levar o pecado. Então, a penitência, cara, é quando você... A penitência, se a gente fosse definir aqui, a penitência seria não só física, né? Porque, por exemplo, a oração é a penitência. A penitência, cara, é quando você reconhece a dívida, a culpa, e você faz algo para se redimir. No mundo cristão, a penitência seria mais ou menos assim, algo que você faz para que te aproxime mais de Deus, para que te faça mais andar no caminho de Deus. A penitência tem esse sentido. Mas ela é mais forte no conceito católico, né? Sim, tem a penitência, às vezes física, as chagas de Cristo, aquele negócio lá, mas a oração pode ser uma penitência, cara. Você ora assim, Senhor Deus, me perdoe porque eu sou um pecador, eu reconheço, você está reconhecendo, é como se estivesse te conduzindo de novo. Mas enfim, por que isso? Porque eles... Você quer comentar, Leonardo? Não, a pergunta de novo, mas é sem resposta também. Por que os judeus eles pararam de fazer sacrifício de animais, né? Porque os judeus não cristãos, né? Eles pararam na tradição. Não tem o tempo. Por não ter o tempo. Possivelmente. Mas também John Stott ele não chega a entrar, ele não entra nos exemplos dele nesse assunto. O sacrifício foi encerrado, o povo judaico. Se você for ver os ortodoxos que tentam seguir mais a regra... Os ortodoxos são... Os judeus atuais está falando, né? Por que eles pararam? Quando eu falo ortodoxo, dentro do judaísmo, é os praticantes. Aí dentro do judaísmo tem as suas divisões que nem nós, católicos, porque os ortodoxos tentam seguir o máximo o Torá. Eles não fazem mais sacrifício porque eles não têm o tempo. Porque como não... Porque faz sentido, porque é lá que entregava, né? O Testamento diz que o sacrifício deve ser no tempo, a duração no tempo. Sim, tanto que a Páscoa tinha as viagens, né? O pessoal viajava todo quando Jesus bate lá, derruba as mesas, por causa era isso. Claro também que
o encerramento do sacrifício foi porque o povo foi exilado. E lá eles não iam poder fazer o sacrifício de animais. Também pode ser. Por causa do exílio? Porque não estava no tempo, né? Não estava no Eles tempo. já não estavam mais na sua terra natal, eles estavam como escravos e como escravos eles não têm. Aí que começa a surgir a sinagoga. Nesse período. Foi as reuniões das casas lá. Não, mas eles faziam. Mas, cara, mas depois do exílio teve. Ainda tinha sacrifício em Jerusalém. Mas, Não, teoricamente, na história fala que foi no exílio que foi encerrado. Tá, a próxima eu vou trazer resposta para isso. Eu vou pegar a questão do sacrifício humano e encerramento dos sacrifícios. Um desvio humano mesmo, né? Da maldade do coração. Aí essas religiões começaram os seres humanos para ser sacrificados, achando que Talvez faça sentido nesse conceito de você se desviar do propósito original, mas... Abraão e Isaac, né? Pois é. Mas não teve um estranhamento tão grande ali. Porque ele não se consumiu de fato, né? Mas eu vou, agora eu não sei, eu não quero falar besteira, mas eu vou responder essas duas. Então assim, ó, levar ao pecado, resumindo, é isso, cara, é levar a sua penalidade, tá? Moisés disse aos israelitas que os seus filhos teriam de vagar pelo deserto, levando sobre si as vossas iniquidades. Números 14, 34. Se um homem casado falhasse em anular um voto insensato ou um voto feito por esposa, aqui quando estou falando voto, é voto ao Senhor, né? Eles fazem votos ao Senhor. Então estava escrito que ele responderá pela obrigação dela, números 30, 15. Depois da destruição de Jerusalém, em 586, o restante que permaneceu nas ruínas disse: nossos pais pecaram e já não existem, nós é que levamos os castigos, nós que levamos os castigos das suas iniquidades. Lamentações 5:7. Esses são exemplos de levar o pecado involuntário e vicário. Vicário nada mais é que uma palavra sinônima de substituição. Vicário é substituto, tá? Então, pecados involuntários e substitutos. Daí veio a noção da substituição deliberada, e dizia-se que o próprio Deus provia o substituto, como na época em que se instruiu Ezequiel a deitar-se e, em dramático simbolismo, levar sobre ti a iniquidade da casa de Israel, em Ezequiel 4, 4, 5. A oferta pelo pecado também era apresentada em termos de levar o pecado. A gente está falando isso aqui, levar o pecado. Disse Moisés aos filhos de Arão: o Senhor a deu a vós outros para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Levítico 10, 17. Mais claro era o ritual anual do dia da expiação. O sumo sacerdote devia tomar, aí que vai entrar a questão que a gente falou mais cedo, né, cara? 2 bodes para oferta pelo pecado, a fim de expiar os pecados da comunidade israelita como um todo. Está lá em Levítico 16, 5. Um bode devia ser sacrificado e o seu sangue aspergido de maneira usual. Então, ele é morto, o sangue é tomado, o seu sangue é aspergido. Ao passo que sobre a cabeça do bode vivo, o sumo sacerdote de novo, olha lá, em posição de mão de novo, devia pôr as mãos e confessar todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Versículo 21. Então ele devia enviar o bode ao deserto, e o bode levaria sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária. Versículo 22. E aqui tem uma pequena crítica, de novo, que o conceito por trás é o mesmo. John Stott fala que alguns comentaristas cometeram um erro de colocar uma cunha, ou seja, dividir os 2 bodes. O bode de sacrifício e o bode de escape. Menosprezando o fato de que os 2 juntos são descritos como oferta do pecado no singular. Então os 2, de novo, eles são complementares, eles não subsistem por si só, tá? E depois ele traz uma explicação que talvez ajude a gente a entender um pouco melhor. Esse Crawford, que ele cita algumas vezes, ele fala assim, ó: Crawford talvez tivesse razão em sugerir que cada um dos bodes incorporava um aspecto diferente do mesmo sacrifício. Um exibia os meios e os outros os resultados da expiação. Então um era o meio para que a expiação acontecesse e o outro era o resultado da expiação. Tá? Mas era uma coisa só, mesmo com 2 bodes. Neste caso, a proclamação pública do dia da expiação era clara, que a reconciliação era possível somente através de levar o pecado substitutivo. Tá? Ele bate muito nessas teclas aqui. O autor da carta aos Hebreus, que ele cita demais nesse capítulo, não hesita em ver Jesus tanto como misericordioso e fiel sumo sacerdote.
quanto como as duas vítimas, o bode sacrificado, cujo sangue era levado para o Santo dos Santos, e o bode expiatório que tirava os pecados do povo. Tá? Então você tem a misericórdia e a questão do sacerdote, que é o justo. O capítulo 53 de Isaías, que esse que nós vamos ler, que descreve em particular o sofrimento e a morte do servo, que é aplicado sistematicamente a Jesus Cristo. Então aqui nós estamos, Isaías é o Antigo Testamento. Então vamos ler Isaías 53, de 1 a 12. Tudo que está em vermelho aqui, vou explicar depois porque está em vermelho. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e quem sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e deles não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, que é uma frase forte, o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, tudo que eu pus em vermelho é por causa disso aqui, pessoal. Os escritores do Novo Testamento citam 8 versículos específicos como tendo cumprimento em Jesus. Então, tudo que a gente leu em Isaías 53 é citado muito pelos escritores do Novo Testamento. Então, ele cita 8 versículos, tudo que está em vermelhinho fazem parte disso aqui. Ou seja, todas essas partes são citadas diretamente nos evangelhos. Tá? No Novo Testamento. O próprio Jesus faz referência a Isaías 53, às vezes usando uma única palavra. Ele disse que seria rejeitado, tirado, contado com maus feitores. O próprio Jesus se referindo a Isaías 53. Ele também seria enterrado como criminoso, sem unção preparatória. Tanto que, de modo aqui, que Maria Betânia lhe deu uma unção antecipada a fim de prepará-lo para o sepulcro. Outras alusões podem muito bem ter sido a sua descrição do valente, que divide os despojos. Isso aqui está em Lucas, se eu não me engano. Seu silêncio deliberado diante dos juízes, a sua intercessão pelos transgressores e o entregar a vida pelos outros, né? São todas passagens que aconteceram, que não estão diretamente citadas em versículos escritos. Mas, o que o John Stott fala? Se as passagens acima, que são essas aqui, foram também consideradas aceitas, então todo o capítulo 12 que nós lemos, com exceção do versículo 2, nenhuma beleza havia que nos agradasse, é aplicado a Jesus no Novo Testamento. Então, praticamente, cara, Isaías 53 inteiro, praticamente todo ele a gente pode falar que ele é citado no Novo Testamento. Se não diretamente, indiretamente por passagens que confirmam o que tinha sido escrito em Isaías. Duas afirmações mais importantes, as quais focalizam a natureza expiatória da sua morte. Primeiro, a afirmação de resgate. Marcos 10,45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Então, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Jesus aqui está unindo as profecias divergentes, porque ele é Filho do Homem, mas ao mesmo tempo ele é servo. Ele não veio escravizar os seres humanos. O Filho do Homem viria com as nuvens do céu, e todas as nações o serviriam. Daniel 7, 13, 14. Ao passo que o servo não seria servido, mas serviria e completaria o seu serviço através do sofrimento, dando a sua vida como resgate no lugar de muitos. Ok. Instituição da ceia do Senhor. Nós temos duas passagens muito parecidas. Em Marcos 14, 24 diz, então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, nova aliança, derramado em favor de muitos.
E depois Mateus, ele repete praticamente a mesma frase, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Dele continua no finalzinho que não tinha em Marcos, para a remissão dos pecados. Isso nada mais é do que um eco de Isaías 53:12, derramou sua alma na morte. Em favor de muitos, natureza aparentemente restritiva dessa expressão, ele vai explicar isso. Porque muitos não são todos, e tem uma discussão com relação a isso. Mas quem são esses muitos? E os poucos? Cadê os poucos, né? Então, o que o John Stott fala? Segundo a interpretação bíblica, interpretação judaica pré-cristã, os muitos eram os sem Deus, tanto entre judeus como gentios. E daí ele vai trazer uma ideia no falar semítico aqui, que ele fala assim, a expressão, portanto, não é exclusiva nessa ideia de que muitos não são todos, mas no modo de falar semítico, quando a gente usa a expressão antissemita, o que é? É contra os judeus. Então, o falar semítico era um jeito de falar entre os judeus ali. Então, para a expressão deles no falar semítico, era uma ideia inclusiva de totalidade. Esses muitos tinham essa ideia de totalidade, que era um conceito messiânico, que é desconhecido no pensamento rabínico contemporâneo. Tá? Então ele está contemporizando, porque a gente não cai nessa pegadinha de que os muitos aqui traduzidos seja uma restrição de algumas pessoas. Servo sofre a penalidade que a gente já viu, né? O levar aqui é sofrer a penalidade dos pecados de outros homens, não somente sofrimento vicário, que é o sofrimento substitutivo, mas a substituição penal. É o significado claro dos versículos que a gente acabou de ver, 4, 5, 6, que a gente leu juntos aqui. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ambos versículos indicam que quando somos unidos a Cristo acontece uma misteriosa troca. Ele levou a nossa maldição para que a gente recebesse a bênção, e ele tornou-se pecado com o nosso pecado para que possamos nos tornar justiça com a sua justiça. Ele reforça muito esses conceitos do John Stott, tá, gente? Mas eu acho que a intenção dele mesmo é essa. E depois ele vai falar um pouquinho. Gente, possivelmente o sinal vai tocar 10h57, nós podemos estender até as 11, só para terminar essa parte hoje? Todo mundo ok? Então, para a gente terminar aqui, vamos falar um pouquinho de imputar e substituir, que a gente não deve cair nessa, de novo, essa pegadinha de conceitos, né? Seria absurdo e incrível imaginar que a torpeza moral de nossos pecados tivesse sido transferida a Cristo. Então, a gente não está falando que nossos pecados foram transferidos a Cristo, porque isso é uma imputação. Nós não estamos Jesus Cristo não teve nada imputado que era nosso, de fato é nosso. Ele continua aqui, de modo que tornasse pessoalmente Jesus pecaminoso e merecedor do mal. Ele foi punido sem ser pecaminoso. Ele sofreu expiação sem merecer o mal. E que a excelência moral de sua justiça não é transferida, de modo que nos torne justos e louváveis. Ou seja, a expiação, em pontual 10h57, mais alguns minutinhos, pessoal. A expiação, a gente não pode confundir tudo que a gente está vendo até agora no termo de substituição com imputação. Porque substituição não significa que a imputação de Jesus justo para nós e nós pecaminosos para Jesus. Tá claro? A gente não pode imputar as coisas. Apenas a substituição, de novo, o quê? É penal. É o castigo. É isso que a expiação aconteceu. Nada foi imputado. Jesus não sofreu mal porque ele foi imputado pecado e a gente não se tornou santo. É basicamente isso. O que foi transferido a Cristo não foram qualidades morais, mas consequências legais. De novo, é só a punição. Ele voluntariamente aceitou a responsabilidade de nossos pecados e é isso que significa as expressões feito pecado e feito maldição. Tá? No sentido de levar a pena de novo. Ele não é pecador e não é amaldiçoado. Quando revisamos todo esse material do Antigo Testamento, tudo que a gente viu agora, derramamento, aspersão de sangue, oferta pelo pecado, Páscoa, a significação de levar o pecado, que é a parte penal do negócio, o bode expiatório, Isaías 53, a gente passou por tudo isso. E consideramos a sua aplicação neotestamentária à morte de Cristo, somos obrigados a concluir que a cruz foi um sacrifício substitutivo. Cristo morreu por nós em nosso lugar. Então, gente, aqui eu vou ser um pouco rápido só para terminar hoje, Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Mas quem foi Cristo? Como devemos pensar a respeito dele? John Stott fala: jamais devemos pensar de Cristo
o objeto do castigo de Deus, nem de Deus o objeto da persuasão de Cristo, pois tanto Deus quanto Cristo eram sujeitos e não objetos. Eu já vou explicar isso. Tomando a iniciativa juntos de salvar os pecadores. Ou seja, aqui, gente, a gente não pode falar que Jesus foi vítima de um castigo de Deus e nem que Jesus persuadiu a Deus a ter a expiação, para que ele salvasse os humanos. Não. Deus e Jesus são as mesmas coisas e eles estão juntos na iniciativa de salvar pecadores. O que aconteceu na cruz em termos de abandono da parte de Deus foi voluntariamente aceito por ambos no mesmo santo amor que tornou necessária a expiação. Jesus, ele foi lá para fazer a expiação e ele aceitou estar ali. Não há, em lugar algum do Novo Testamento, discórdia entre pai e filho. Não houve relutância de nenhuma parte. Pelo contrário, as vontades dos dois, o pai e o filho, coincidiram no perfeito sacrifício de amor. E aí, duas perguntinhas. Podemos atribuir a iniciativa e a realização toda ao pai, assim praticamente eliminando Cristo? De novo, são perguntas que podem fazer um raciocínio lógico aqui, né? Pois, se o próprio Deus fez tudo o que era necessário para a nossa salvação, será que isso não tornaria Cristo redundante? Gente, se tudo é Deus, qual é o papel de Cristo então, né? Para que Cristo existe, se tudo no final das contas é Deus? Deus que, como santo amor, deve satisfazer a si mesmo, né? Então ele explica aqui, ó. A lógica da carta aos Hebreus requer que digamos que foi Deus quem morreu. Ele joga com similaridade entre aliança e testamento. Os termos de um testamento, olha que curioso, entram em vigor somente depois da morte do testador. De modo que aquele que faz as promessas em seu testamento, primeiro tem que morrer para que os legados do testamento sejam recebidos. E aqui nós temos aqui, as promessas em questão são promessas de Deus. A morte deve ser a morte de Deus. Depois em Hebreus 9, 15, 17 diz, por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Por quê? Onde há testamento é necessário, que está na Bíblia, que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força da lei enquanto vive o testador. Só que daí tem um problema. Deus, a imortalidade pertence ao ser essencial de Deus. Deus é imortal. E como é que nós vamos resolver esse negócio? De ter uma promessa e de ter um testamento e a gente poder usufruir. Tem que ter a morte. Então ele continua, Deus no Novo Testamento frequentemente significa pai. Exemplo, Deus enviou seu filho. E a pessoa que morreu na cruz não foi o pai, mas o filho. Então, gente, essa frasinha aqui embaixo, humilde, é que a gente precisa ter muito claro, eu acho que todos nós devemos entender isso, a gente tem que ter a compreensão da doutrina da Santíssima Trindade para poder fechar essas lógicas aqui. Como é que um Deus imortal morre? Né? Vamos continuar. Portanto, o nosso substituto que tomou o nosso lugar e morreu a nossa morte na cruz, não foi Cristo somente, visto que tal coisa faria dele um terceiro partido atirado entre nós e Deus. Nem Deus somente. A gente tem que voltar para aquela questão de homo-Deus. É Deus em Cristo. É um Deus-homem. Aí fecha toda a questão. Os autores do Novo Testamento jamais atribuem a expiação nem a Cristo de modo que separe do Pai, nem a Deus de tal maneira que a Cristo seja dispensado. Então, gente, quem quiser ler depois, João 14, de 9 a 11, ele vai falar dessas coisas, que eles são uma unidade. Depois fala, João 10, 30, é o mesmo conceito, tá? Eu e o Pai somos um. Colossenses 1, 19 a 20, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Alguns exemplos, só para colocar que a Bíblia traz, que, gente, Jesus era homem Deus, Deus homem, mostrando que Deus deve satisfazer a si mesmo. E agora nós vamos encerrar rapidamente com esse conceito aqui, ó. Nós vamos voltar lá em satisfação para fechar o conceito de autossubstituição. Lembra que a gente falou que Deus deve satisfazer-se em si mesmo? Respondendo às realidades da sua rebeldia humana de um modo que seja perfeitamente consoante com o seu caráter. Então, como é que Deus vai fazer isso? O Chaves, que conhece bem nós que somos discípulos de Ebenezer, vamos fazer uns desenhos do Haggai agora. Aqui, ó. Prazer, ser humano. Então, nós temos nós ali, seres humanos. Lá em cima nós temos Deus. E aí nós temos a primeira questão. Deus precisa satisfazer a si mesmo. Isso aqui é um resumão. Isso é inspirado na conversa que a gente teve para tentar ilustrar um pouquinho os conceitos. É muito maçante ficar só em conceito, né? Mas está aqui. Deus tem que satisfazer a si mesmo. E isso é uma necessidade. Isso é compulsório. Isso é uma necessidade de Deus. Ele precisa satisfazer a si mesmo. Mas tem aqui nós, os queridinhos, que não honramos e glorificamos Ele. Somos pecadores. Podemos tentar, mas a gente é pecador.
E aí, Deus, o que Deus quer fazer? Ele quer perdoar o ser humano. Só que ele também precisa punir. Porque é o conceito de santidade e ira. Só que daí tem um problema. Ao mesmo tempo, simultaneamente, ele não pode perdoar o ser humano e punir o ser humano ao mesmo tempo. Isso não pode acontecer. Então, qual foi a saída divina? Ele tira essa punição do ser humano para algum substituto, que nós falamos quase o dia inteiro sobre isso aqui hoje. Substituição. Quem vai ser o substituto para levar isso aqui? Jesus Cristo. Homo Deus. Inclusive, nós não conseguiríamos pagar, porque a gente viu isso em outras aulas. O único capaz de pagar e satisfazer essa necessidade divina era só um homem-deus, que foi Jesus Cristo. E aí entra aqui o conceito, e aqui entra substituição. E a substituição, que nem a gente viu hoje, é uma necessidade. Então, Deus se satisfazer a si mesmo é uma necessidade, e ele vai conseguir preencher essa necessidade com essa necessidade substitutiva. Mas daí tem uma outra questão, que é o que John Stott nos alerta. Cara, não enxerguem isso aqui como uma terceira parte, porque não é. Isso aqui vai levar a entendimentos errados sobre o que é a autossubstituição e a satisfação de Deus em si mesmo. Então, se Jesus Cristo e Deus são a mesma coisa, o que aconteceu no final das coisas? Deus, para satisfazer a si mesmo com essa necessidade, essa substituição em Cristo, na verdade, sendo ele Cristo como Deus, é uma autossubstituição. E aqui está toda a graça de Cristo. Ó. Satisfação em si mesmo, com a sua própria autossubstituição. E olha só, a graça de Deus, a flechinha aqui que chega para nós, é o perdão de Deus. Tá bom, gente? Tem 2 versículos, tem 2 slides aqui, mas até pelo horário eu não vou seguir. Eu só queria resumir tudo que a gente falou aqui para ficar mais claro com os desenhinhos. Farei uma pequena oração e vamos comer. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque a gente tem acesso à tua imensa graça. Obrigado por tudo que a gente aprendeu hoje. De fato, somos imensamente gratos porque não somos merecedores do perdão da maneira como o Senhor nos deu. Obrigado por Cristo, obrigado pela expiação e que todo esse aprendizado apenas reforce em nós. Que o Espírito Santo nos incomode, Senhor, para que cada vez mais a gente possa seguir essa caminhada apertada que te honre e te glorifique da maneira mais próxima à imagem e semelhança de Cristo. Em nome de Deus, amém.